Olá pessoal, estamos aqui para a terceira parte das videoaulas relacionadas a modelo de entidade de relacionamento. Hoje, acompanhando comigo aqui, nós veremos a questão de atributos, vamos revisar e ver algumas coisas a mais, vamos falar sobre os tipos de atributos, vamos entender mais agora sobre os atributos, e um atributo especial que é chamado de atributo identificador. Me acompanhe. Aqui nós temos os modelos, as representações que nós iremos ver durante a aula. No finalzinho a gente recapitula e eu vou falar sobre cada um deles de forma resumida. Mas vamos ver um por um agora durante a aula. Primeiro, vamos recapitular e completar a definição que nós demos sobre atributo. Tá? Uma entidade ela é representada por um conjunto de atributos que são propriedades descritivas processadas, ou seja, compartilhadas por todos os membros de uma entidade. Lembrando que entidade é um conjunto de entidades. Okay? Aqui embaixo nós temos uma representação dos atributos de forma textual, pessoal. Isso aqui é interessante, eu vou usar isso aqui em algumas atividades posteriormente. Tá? Aqui eu tenho o nome da entidade e entre parênteses a lista de atributos dessa entidade, separados por vírgula. Então aqui eu tenho a entidade de departamento, que tem os atributos código do departamento e nome do departamento. Eu tenho a entidade empregado, que tem código empregado, nome empregado e código do departamento como atributos. Ok? É só uma representaçãozinha textual. Vamos ver agora a sequência. Agora nós vamos falar sobre os tipos de atributos. Tá? A primeira coisa que nós vamos falar dos atributos são atributos que têm valores únicos. Tá? Em geral, quando a gente começa a trabalhar com os modelos de dados, nós devemos trabalhar com uma única informação por atributo. Nós temos a situação seguinte. Nós temos primeiro os atributos de valor único, os tipos de valor único. Tem ele simples, que ele contém um único valor. E tem ele composto, que ele é composto por várias partes. Veja bem que não estamos nos contradizendo. Quando nós falamos que tem que ter um valor único, é um valor que não se repete, ou não tem várias informações do mesmo tipo. E aqui nós estamos falando de atributo composto. O atributo mais fácil para vocês entenderem de composto é endereço. Endereço não é só o nome da rua. Endereço é o nome da rua, é o bairro, é o país, é o estado, é o CEP. Ou seja, endereço é composto por várias partes. Daí o nome, o tipo composto. E nós temos situações onde nós temos atributos multivalorados. Tá? Multivalorados não tem vários valores distintos. Contém múltiplos valores para um atributo, mas no sentido de repetições. Exemplo mais comum de atributo multivalorado é telefones. Certo? Somente um número que se repete. Eu tenho habilidade de empregado, que é só o nome das habilidades. São vários nomes de habilidades, não várias informações distintas. São informações do mesmo tipo, só que com repetições. Okay? Nós temos outro tipo que é comum na literatura, mas alguns têm divergência sobre isso, que é os atributos derivados. Os atributos derivados eles são calculados a partir de outros atributos. Então, tem alguns autores que dizem que no modelo conceitual, no modelo de entidade de relacionamento, eu não devo representar atributos derivados. E alguns outros autores dizem que a gente deve representar. Mas eu coloco isso para vocês porque, em geral, costuma cair também em provas de concurso ou no ENAD, informações do que é um atributo derivado. E continuando, nós temos um outro conceito muito importante, que é o conceito de domínio de um atributo. Tá? O que é o domínio? Ele é um conjunto de valores permitidos para cada atributo. A parte mais simples que nós falamos sobre um domínio é o tipo de dado. Quando eu falo, por exemplo, que o domínio da idade é inteiros, eu estou dizendo que o atributo idade só aceita números. Só que o domínio pode ser um pouco além do que apenas o tipo do dado. O domínio são os valores permitidos. Então eu posso dizer que o domínio de um atributo idade é valores maior do que 18. Isso é um domínio. Tá? Eu posso dizer que o valor de sexo, por exemplo, é só M ou F. Tá? Hoje em dia está meio difícil esse negócio, mas eu posso dizer que o domínio do sexo é só M ou F. Mas aí, dependendo do sistema, você vai ter que colocar um O lá também, que é de outros. Mas eu estou dizendo que aquele atributo só aceita esses valores, masculino e feminino e outros. Prosseguindo. Aqui nós vamos ver agora, desses tipos que nós falamos, como eles são representados. Quando a gente fala do modelo de entidade de relacionamento, existem duas representações que estão sendo utilizadas atualmente. Nós temos a do Peter Chance, onde eu tenho um retângulo para a entidade, e a entidade está ligada aos seus atributos. Certo? Os atributos são representados por meio de elipses. E eu tenho uma outra variante, que é a que nós vamos seguir durante o restante da nossa disciplina, que é o retângulo para a entidade e
somente uma bolinha e o nome do atributo, que fica menos poluído e mais fácil de apresentar diagramas maiores, tá? E a organização é um pouquinho melhor. Então, nesse caso aqui, nós temos atributos do tipo simples, que são atributos que só têm uma única informação. Então, tem aqui que projeto tem tipo, tem um código e tem um nome, tá? Nessa representação. Na representação original do Peter Chains, eu tenho a entidade e os atributos associados a essa entidade por meio de uma linha, e os atributos sendo representados por elipses. Então, isso é um atributo do tipo simples. Vamos ver o atributo composto aqui do lado agora. O atributo composto é aquele que é composto por várias partes, daí o nome composto. Então, o endereço, aqui eu simplifiquei, tá? O endereço, no nosso caso aqui, tem rua e tem número. Na verdade, a gente teria que colocar mais coisas, teria que colocar bairro, CEP, estado, cidade, mas aqui para simplificar, coloquei só que ele é composto de rua e número. No modelo original do Peter Chains, eu tenho a elipse para o atributo principal, que é endereço, e ligado a essa elipse, que é um atributo composto, eu tenho outras elipses com a composição do atributo, que é a mesma ideia seguida aqui nesse modelo que a gente está seguindo do simplificado. Bom, simples, composto, e agora o multivalorado. Tá? Multivalorado quer dizer que aquele atributo tem várias repetições dele lá dentro. Então, nós temos o exemplo aqui da entidade cliente. A entidade cliente ela tem telefones que pode ter nenhum ou N telefones. E código é um atributo simples e nome é um atributo simples. Na notação inicial do Peter Chains, que usava uma elipse dupla para os atributos multivalorados, ela não permite representar o mínimo e máximo. Em algumas vezes você pode ver esse número mínimo e máximo escrito aqui do lado do atributo. Ok? Bom, e nós temos atributos derivados. Tá? No modelo do Peter Chains, que é o modelo original, os atributos derivados são representados por uma elipse tracejada. Ok? Agora, já no modelo que nós vamos estar utilizando, que é o do software BR Modelo, uma ferramenta case para poder modelar banco de dados, ela não contempla representação de um atributo derivado. Vocês vão ver que aqui está aparecendo diferenciado, tracejado, porque era uma notação bem próxima. Eu utilizei esse exemplo aqui. Mas isso aqui, na ferramenta BR Modelo, quer dizer que este atributo não é obrigatório. Tá? Mas para a gente poder seguir um padrão, eu vou colocar para vocês que nós devemos utilizar esse padrão de não obrigatório para representar uma entidade, um atributo derivado. Okay? O atributo derivado ele sempre vai vir de um outro atributo que a gente vai usar para calcular. No caso aqui da idade, eu pego a data de nascimento e consigo calcular a idade. Se eu tiver, por exemplo, venda e eu tenho os itens da venda, o total da venda não deve ser um atributo simples, deve ser um atributo derivado, porque o total da venda é calculado a partir dos itens da venda. Ok? Prosseguindo. Aqui nós vamos ver o seguinte agora. Nós temos atributos nas entidades, mas também existe situação onde o atributo não é de nenhuma das entidades que estão sendo representadas. Vamos ver esse exemplo aqui que vai ficar bem mais claro. Tá? Eu tenho aqui um engenheiro, ele pode estar atuando em 0, que é a generalidade mínima, ou N projetos, que é a generalidade máxima. Quer dizer que um indivíduo, um engenheiro, pode atuar em 0 ou N projetos. Okay? O engenheiro tem um código e seu nome, o projeto tem um código e seu título. Se eu pegar agora um projeto, esse projeto ele pode estar tendo atuação de 0 para engenheiros ou de vários engenheiros. Tá? Jóia. Aqui, professor, tranquilo, já conhecemos isso. É o relacionamento normal. Agora, por que eu estou representando função como atributo do relacionamento e não de engenheiro e não de um projeto? Essa aqui é a parte interessante, pessoal, quando a gente fala de atributos em um relacionamento. Porque o atributo, ele pertence à informação, contém a informação que guarda sentido. Agora, veja bem, se eu coloco função em engenheiro, olha a consequência que eu tenho disso aqui. Ó. Eu coloquei que a função de um indivíduo engenheiro é avaliador. Então, se eu colocar em engenheiro, todos os projetos que esse engenheiro trabalhar, ele vai ser avaliador. Só porque ele não é avaliador, ele não é engenheiro avaliador. Ele foi avaliador na atuação daquele projeto. Se eu pegar um outro exemplo de função, o engenheiro foi o responsável pelo projeto. Então, na hora que surge o relacionamento, esse relacionamento possui uma informação associada a ele, possui um atributo associado a ele. Então, neste caso aqui, eu posso ter um engenheiro A atuando como fiscalizador no projeto 1.
Eu posso ter o engenheiro A atualizando como encarregado no projeto 2, porque a função surge no momento que o engenheiro se relaciona com o projeto. Por isso o atributo é do relacionamento, e não de engenheiro e nem de projeto. Tranquilo? Outro exemplo aqui embaixo. Nós temos que uma financeira ela pode financiar 0 ou N vendas. Tá? Então, uma financeira pode fazer financiamento de 0 ou de N vendas. E uma venda pode estar associada a 0 ou a uma financeira. Tá? Veja bem, neste caso aqui, quando a financeira estiver relacionada com venda, tem o número de parcelas nesta venda e a taxa de juros nesta venda associada. Certo? Eu não poderia pegar as parcelas e as taxas de juros e trazer para a venda. Por quê? Se eu colocar ele aqui, toda venda vai ter que ter parcela e taxa de juros. Mas essas informações de parcelas e taxa de juros só vão existir quando a venda for feita por financiamento. Tá vendo? Então, que o número de parcelas e de taxa também não é da financeira. Ele surge no momento que financeira se relaciona com venda. Por isso, os atributos são representados aqui nessa entidade. Ok? Continuando. Agora nós vamos falar de um conceito muito importante quando a gente fala do modelo de entidade de relacionamento, que é o conceito de atributo identificador. Mais à frente nós vamos entender que atributo identificador também é conhecido como chave primária. Tá? Quem já leu alguma coisa sobre banco de dados já escutou esse termo, chave primária. No modelo de entidade de relacionamento, no MER ou no DER, diagrama de entidade de relacionamento, que é a mesma coisa, nós trabalhamos isso como atributo identificador. É aquele atributo que identifica um indivíduo do conjunto. Vamos ver a definição explícita para a gente aqui. Um atributo identificador é um conjunto de um ou mais atributos cujos valores servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências de uma mesma entidade. Tá? Veja bem, aqui nós falamos que pode ser um conjunto de um ou mais atributos. Porque existem situações que a entidade não tem um atributo que consiga identificar ela, separar ela das demais. Precisa de 2. Quer ver um exemplo disso? Vamos pegar a entidade pessoa. Ela tem identidade. A identidade nós sabemos que ela é composta por duas partes. Eu tenho o órgão expedidor e eu tenho o número. O número de uma entidade ela pode se repetir entre órgãos expedidores. Tá? Inclusive, nós temos, na verdade, não são só 2, são 3. Né? Eu tenho o estado, o órgão expedidor e o número. Esses 3 atributos, ou seja, o conjunto desses 3 atributos, identifica unicamente uma pessoa, se eu estou utilizando o número de identidade como identificador. Tá? E algumas regras devem ser atendidas quando a gente fala do atributo identificador. Primeiro, ele deve ser mínimo. O que quer dizer isso? Acabamos de dar o exemplo de pessoa. Uma pessoa tem o RG, são 3 informações, 3 atributos. O estado, o órgão expedidor e o número. Mas uma pessoa também pode ter um atributo chamado CPF. O CPF é único. Então, qual é o melhor atributo identificador dessa entidade pessoa? CPF, porque ele é mínimo. Ou seja, mínimo quer dizer o quê? Número mínimo de atributos. Ok? E toda entidade só possui um único identificador. Cuidado que é um único identificador. Esse identificador pode ser um atributo só ou pode ser vários atributos. Quando tem mais de um atributo para ser utilizado como identificador, nós chamamos isso de identificador composto. Tranquilo? Continuando. Aqui nós vamos ver agora o exemplo da representação. Aqui é bem simples, tá? O atributo identificador simples, aquele atributo que é o identificador, você preenche a bolinha dele nessa notação simplificada. E lá no Peter Chains, que é a notação original, você sublinha o atributo que é o atributo identificador. Quando a gente tem atributo composto, no caso aqui da prateleira, vamos ver se vocês vão entender bem no caso do exemplo da prateleira. Pessoa tem código. O código é único, identifiquei o indivíduo da ocorrência sozinho, de forma simples. Agora, a prateleira, ela tem o número da prateleira e número do corredor. Porque no corredor 1, tem prateleira 1 e prateleira 2. No corredor 2, tem a prateleira... Quase não está saindo. Prateleira 2 e prateleira 1. Ok? Ou seja, se eu pegar o número do corredor, eu não consigo identificar a prateleira. Se eu pegar só o número da prateleira, eu também não consigo identificar porque ele se repete entre os corredores. Então, nesse caso, eu preciso dos 2 atributos para poder fazer a identificação
de uma ocorrência dessa entidade. Tá? E no modelo do Peter Chain basta sublinhar os dois atributos que são atributos identificadores. Prosseguindo. Aqui nós vamos ver agora que qual é a regra do atributo identificador do relacionamento. Porque lembra que o relacionamento ele é composto pela associação de duas entidades. Quando essas duas entidades se relacionam por meio do relacionamento de N para N, ou seja, esse exemplo, um engenheiro pode estar alocado em vários projetos e um projeto pode ser alocado por N engenheiros, nós devemos também ter um identificador para esse cara, para a alocação, para esse relacionamento. Ocorre que, nesse primeiro exemplo, o atributo identificador ele é implícito. Ele é composto pelo atributo identificador de engenheiro e pelo atributo composto de projeto, que ambos são transpostos para essa relação. Só que existem situações onde só os atributos identificadores que compõem o relacionamento não são suficientes a poder distinguir unicamente esse relacionamento. Lembra que o relacionamento é um conjunto de associações. Tá? Então pode existir várias associações, só que eu preciso também, deste conjunto, identificar um único indivíduo dessa associação. Vamos ver o exemplo de baixo para ficar mais simples. Um médico ele pode consultar vários pacientes. Um paciente pode ser consultado por vários médicos. Lembra que o conceito de identificador é que ele não pode se repetir, ok? Bom, então se isso aqui é a associação entre os dois, se eu pegar o identificador do médico e o identificador do paciente, eu vou ter lá médico 1, paciente 1. Isso é o identificador. Se esses dois sozinhos são identificadores, quer dizer que esse médico nunca mais pode atender esse paciente, porque já foi atendido uma vez. Para resolver essa situação, a gente acrescenta ao relacionamento um atributo. E esse atributo vai compor o identificador deste relacionamento. Exemplo, na consulta, eu acrescentei o atributo data e hora. Quando é que foi feito, quando é que surgiu o relacionamento do médico com o paciente? Numa data e hora. E ao colocar essa data e hora como atributo identificador, eu ainda mantenho os dois implícitos. Então, o que eu tenho aqui agora? Nesse relacionamento, eu vou ter o identificador de médico, o identificador de paciente e o identificador de data e hora. Então, vai ficar assim, ó, médico 1, paciente 1, na data 1/1 de 2019. Se o paciente 1 quiser consultar com o médico 1 de novo, eu vou ter médico 1, paciente 1, data 2/1 de 2019. Então, veja que eu consigo ter vários relacionamentos por causa do atributo. Porque se eu tivesse apenas o relacionamento como eu tenho aqui em cima, não poderia ter a ocorrência de duas vezes dessa relação entre médico e paciente. Certo? Continuando. Aqui agora, gente, a gente vai ver um caso que é um caso especial. É o caso quando uma entidade ela não possui por si só um atributo que a identifique unicamente. Mas ela é uma entidade, essa entidade tem um nome. Tá? Apesar dela não ter um atributo que identifica unicamente, se ela estiver associada a uma outra entidade que é identificável e faz parte do conceito, eu posso ter, neste caso da entidade fraca, a chave primária, o atributo identificador da entidade forte, a entidade que dá existência à entidade fraca. Tá? E de que forma isso é representado? A entidade fraca ela tem a linha que liga ela ao relacionamento, uma linha mais grossa. Essa linha mais grossa indica que essa entidade é a entidade fraca e, além disso, ela indica quem é a entidade que vai emprestar a chave primária para a dependente. Tá? Vai emprestar o atributo identificador. Neste caso, o dependente ele tem aqui, ao desenhar o diagrama desta forma, a indicação que o número de sequência é o atributo identificador, mas é o atributo que, para ser usado como identificador, depende de um atributo de uma entidade forte. A entidade forte, nesse caso, é empregado. Tá? Então, esse relacionamento está indicando o seguinte, que dependente, quem vai ser o atributo determinante de dependente? Vai ser código do empregado, que vai vir para cá, junto com o número de sequência. Tá? Então, em casos em que o identificador de uma entidade é composto não somente por um atributo da própria entidade, mas também por um relacionamento dos quais a entidade participa, o relacionamento identificador, o atributo identificador vai ser composto por um atributo identificador que está na entidade fraca, mais aquele do seu relacionamento identificador. Ou seja, dependente vai ter como chave, como atributo identificador, número de sequência e código empregado. Okay? Na notação padrão do Peter Chain, que costuma cair muito em concurso,
nós temos essa representação da entidade fraca por um retângulo duplo. E a chave, o atributo identificador dele, que é chamado também de chave fraca, tá? Ou identificador fraco, é aquele marcado com um sublinhado. E eu preciso ter, sempre que eu falo da entidade fraca, alguém que é o identificador, o relacionamento identificador. Então esse relacionamento identificador é colocado por meio de um losango duplo. Uma coisa interessante que a gente fala de uma entidade fraca, gente, é que as cardinalidades e as totalidades delas têm que seguir uma regra. Nós estamos falando o seguinte, que dependente precisa da chave primária de empregado para existir, porque só o número sequencial não dá. Por que não dá? Porque eu teria que o número sequencial 1 é o dependente do empregado 1, número sequencial 2 é o dependente do empregado 2, do empregado 1. Agora eu posso ter de novo aqui, número de sequência 1, mas agora do empregado 10, número de sequência 2, do empregado 10, certo? Então esse número de sequência sozinho ele vai repetir, só que numa entidade não pode ter repetição. Então o que a gente faz? Usa um relacionamento identificador com uma entidade forte. Dessa forma, a chave primária da entidade forte, o atributo identificador da entidade forte, será utilizado na composição do atributo identificador da entidade fraca. Isso é implícito, não precisa escrever isso no diagrama. Ao fazer esse, implícito não, ele é implícito porque não aparece o número, mas apenas esse atributo aqui, ou seja, essa indicação da linha mais grossa, diz que o atributo identificador de empregado comporá o atributo identificador de dependente. Mas onde eu queria chegar com isso? Dependente só existe associado ao empregado. Então, nós temos uma cardinalidade obrigatória. Um indivíduo, uma ocorrência de dependente, deve obrigatoriamente estar associada no mínimo um empregado e no máximo um empregado. Tá? Entidades fracas só existem em relacionamentos com restrição de cardinalidade de 1 para muitos. Tá? Jamais existirá entidade fraca em um relacionamento de muitos para muitos. Ok? Essa entidade pode se relacionar com outras normalmente, mas obrigatoriamente ela tem que ter pelo menos um relacionamento identificador. Ok? Continuando. Aqui nós temos, quase finalizando, um resumo da notação que nós vamos estar utilizando durante nossas aulas. A entidade, que é um retângulo, o relacionamento, que é um losango, os atributos, que é uma linha com a bolinha na frente com o nome do atributo, e o atributo identificador, que pode ser simples, com a bolinha fechada, ou composto com as bolinhas fechadas em mais de um atributo. Vimos o relacionamento identificador, utilizado na entidade fraca, ou seja, aquela linha mais grossa, indicando que essa entidade é uma entidade fraca e que o relacionamento identificador dela é com a entidade que está ao lado. Tranquilo? Bom, aqui nós temos agora uma representação, quase finalizando, de um modelo de sistema para fazer matrícula em cursos. Tá? Na parte de cima nós temos a notação do Peter Chance, onde eu tenho aqui a entidade aluno, que tem o atributo composto endereço, que é nome e rua, o atributo nome, o atributo derivado idade, o atributo data de nascimento, idade derivada de data de nascimento, o atributo telefones, atributo multivalorado de aluno e CPF, o atributo identificador. E nós vimos que o aluno ele tem obrigatoriedade de se matricular em um curso. Lembra a linha dupla aqui? Essa linha dupla está indicando que o aluno é obrigado a participar do relacionamento. Tá? Daqui a pouco eu te dei com o mínimo e máximo na de baixo, você vai entender mais fácil de novo. E nós vimos que quando o aluno se relaciona com o curso, ele recebe um número de matrícula, tá vendo? Atributo no relacionamento, e esse atributo é o identificador, e uma data, para me saber quando ele se matriculou naquele curso. E o curso aqui nós temos o nome e o atributo identificador, código. Por que nós estamos usando essa anotação? Vocês estão vendo que a anotação de baixo, que é a do BR Modelo, que é um software fruto de uma tese de doutorado, nós temos uma representação mais limpa. Por isso nós vamos estar utilizando ela, tá? Mas ela é muito semelhante. A diferença principal está nos atributos só. Então, aqui o aluno, nós vimos lá, atributo CPF, identificador, atributo endereço composto, nome normal, data de nascimento, telefone normal. E a idade, que nós fizemos observação, estou colocando ele tracejado, mas aqui ele é, no diagrama, está indicando que ele é opcional pela anotação do BR Modelo. Mas para a gente, nós vamos trabalhar com a idade como opcional, sendo o atributo derivado. E vamos ver a leitura aqui com mínimo e máximo, a cardinalidade mínimo e máximo fica mais simples, né? Aqui nós estamos falando que um aluno está associado a 0 ou N cursos. E um curso está associado a 0 ou N alunos. Okay? E quando ele se associa, o número é o atributo identificador, ou seja, esse conjunto de relacionamentos vai ter como atributo identificador o CPF e
o código mais o número da matrícula. Bom, estamos finalizando aqui para a gente poder fazer o nosso resumo, que nós acabamos de fazer anteriormente também. Nós vimos os atributos, seus tipos e o atributo identificador. Essa é a parte, com essa primeira fase nós fechamos os conceitos básicos do modelo de identidade de relacionamento. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, use nosso fórum de percepções e dúvidas para poder tirá-las. E não esqueçam de ler os nossos textos básicos. Aguardo vocês em uma próxima videoaula. Até mais!